você entender que o comportamento, os nossos comportamentos, eles vêm das nossas emoções. As nossas emoções, elas vão ditar o nosso comportamento, como a gente vai agir diante das circunstâncias. Então, eu quero vir com você começar a caminhar um pouquinho para trás, para que você entenda como isso funciona. Agora veja, se os nossos comportamentos, eles são dirigidos pelas nossas emoções, é importante você entender que todos nós somos assim, não há uma exceção. Eu sei que às vezes pode até parecer que, não, fulano, sim, tem aquela pessoa que é mais controlada, aquela pessoa que já sabe administrar as emoções, mas os nossos comportamentos são regidos por ela. Então, quando você tem alguém, uma pessoa, por exemplo, do seu convívio, e essa pessoa, por exemplo, ela tem, do nada, de repente, você observa que essa pessoa mudou o comportamento com você. Você percebe que não tá legal, não é mais a mesma coisa. E aí, muitas das vezes, a gente fica tentando, a maioria das pessoas fica tentando, insistindo ali para o que aconteceu, e aí gera toda uma situação de desgaste. De repente, ocorre até uma briga, você acaba ouvindo palavras desagradáveis, não é mesmo? Você acaba ouvindo insultos, coisas que te ofendem, que você fala assim, meu Deus, eu não imaginava que essa pessoa ia fazer isso, eu não imaginava que essa pessoa ia agir assim. De repente, você começa a desconhecer aquela pessoa, como se um outro ser humano tivesse surgido ali naquela pessoa. Por quê? Porque o comportamento daquela pessoa mudou totalmente. Mudou. Isso acontece bastante também em relacionamentos familiares e relacionamentos pessoais. Eu quero te convidar a trazer esse olhar. Sejam todas bem-vindas. A você que está assistindo, obrigada por estar aqui comigo e vai assistir posteriormente. Eu quero te convidar a trazer esse olhar para o eu interior. Por que é importante você saber isso? Porque as nossas ações aqui fora, como a gente age aqui fora, começou primeiro aqui dentro da gente. E é importante você aprender isso, por quê? Primeiro, para evitar julgamentos. Porque todas as vezes que nós julgamos o comportamento de alguém, primeiro que não nos compete julgar. E todas as vezes que nós julgamos, na maioria das vezes, a gente acaba determinando, julgar é determinar de forma errada. E ainda que a gente acerte, vamos dizer assim, não nos compete julgar. Por que digo isso? Porque para que a pessoa esteja com esse comportamento, para que essa mudança de comportamento, e é muito importante você prestar atenção e aprender sobre isso. Como que o seu dentro de casa, seu filho, seu marido, seu namorado, seu noivo, lá no trabalho, no meio das suas amigas, lá com os seus irmãos, com as suas irmãs. De repente uma tempestade começa a se formar no meio da família porque alguém mudou o comportamento, porque a pessoa mudou totalmente. E ao invés de parar para entender o que está acontecendo, normalmente a gente já aciona ali, já starta o gatilho do juiz. E aí começa a julgar a pessoa. E começa a julgar a pessoa. Nós fazemos isso? Fazemos. Mas quando a gente aprende a parar e a ter alguns critérios, que é o que eu vou passar aqui para você, você vai ver que esse peso alivia. E você vai poder até ajudar a pessoa, mas ajudar da maneira correta, ok? Então, eu quero que você perceba que ao analisar, ao parar para entender o comportamento do outro, por que a pessoa está agindo assim?
Por que o seu marido, o seu filho? Porque você está agindo assim. Abro um parêntese aqui já para dizer para você, olha a importância de aprender a se conhecer, do autoconhecimento. Porque se eu não aprender a conhecer a mim, como eu vou ajudar o outro? Como eu vou ter critérios, conhecimento para poder ajudar a outra pessoa que tá estranha, tá estranho? Uma outra observação que eu quero deixar para você é que as mudança de comportamento não acontece assim, de repente, do dia para a noite. Não. Vai acontecendo sorrateiramente. Por isso, uma das qualidades que é interessante se desenvolver é a percepção. Você ter aquela percepção, aquele olhar para observar, sem julgar. E falar assim, está acontecendo alguma coisa. Tem algo acontecendo. E é importante trazer esse olhar antes que a coisa se avoluma. Porque quando a situação vai se avolumando, é por isso que dá muita contenda. É por isso que, de repente, relacionamentos tão bons, amizades tão fantásticas, né? Relacionamentos tão tremendos lá no seu trabalho com as suas amigas, com os seus amigos, enfim, no meio da sua família, relacionamentos tão fantásticos, de repente começa a diluir. Por quê? Porque não parou para aprender a observar, a analisar. Então, se os nossos comportamentos é o resultado das nossas emoções, da emoção da pessoa, então eu quero deixar uma pergunta para você. Essa pessoa que está se afastando de você, ou se você está afastando dessa pessoa, veja, não estou aqui, não é julgamento, não estou aqui para dizer certo ou errado, não é isso. É uma live de conhecimento. Essa pessoa que está se afastando de você, como estão as emoções dessa pessoa? Lídia, como é que eu vou saber? Eu não estou no corpo dela, não estou no corpo dele. Sim, você tem razão. Mas lembre-se, o nosso eu exterior, o mundo aqui fora, ele é assimilado através dos nossos sentidos. E se os nossos sentidos, os 5 sentidos, não estiverem limpos, não estiverem tratados, a forma que eu vou assimilar não vai ser elaborada de uma maneira saudável. As emoções, elas são imprescindíveis para todos nós. A raiva faz parte da gente. O quê? É verdade. A raiva é uma emoção. E ela não é ruim. O medo faz parte da gente. Lídia, está de brincadeira. Não, não estou. Eu já falei algumas lives atrás, eu quero reforçar aqui. O problema é que muitos de nós esquecem que somos seres humanos. Em algum momento parece que foi incutido na mente de muitos de nós que a gente virou super-heróis. Então não pode chorar, então não pode ter raiva, então não pode ficar bravo, então não pode sofrer. Não, tudo isso faz parte da gente. Faz parte de cada um de nós, inclusive dessa pessoa, olha só, inclusive dessa pessoa que mudou o comportamento. A diferença é como eu estou processando isso, como eu estou assimilando isso, como eu estou trabalhando isso. Visto que eu sou um ser humano que vive em sociedade, sendo assim, não fui feito, não fui gerado, não fui criado para viver sozinho, e de alguma forma, direto ou indiretamente, eu dependo das pessoas, eu preciso das pessoas. E se eu vivo em sociedade, dentro de casa, é uma pequena sociedade, no meio da minha família, é uma pequena sociedade, lá no seu trabalho, é um pequeno grupo. Então, se eu convivo no meio de pessoas, eu preciso, no mínimo, aprender como elas funcionam, como me relacionar com elas. E as atitudes, o comportamento que você tem e que as pessoas têm para com você e você para com a pessoa, depende muito de como estão as suas emoções.